A paz do Senhor, gente, bom dia, que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente cada um de vocês que estão comigo. Glória a Deus, o nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus continue assim a vos abençoar grandemente, cada um de vocês e todos os seus familiares. Você que chegou agora, meu muito obrigada. Assim, muito obrigada a vocês que se inscreveram. Que Deus realize os desejos do coração de cada um de vocês para a glória do nome dele. Nesta manhã, a palavra que nós iremos meditar encontra-se no livro de Esté. Esté, capítulo 6, versículo 1, que nos diz assim: Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro da memória das crônicas e se lera diante do rei. Vou ler o 2 que diz assim: Achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de que Biquitã e Teres, dos eunucos do rei, dos guarda da porta, de que procurara pôr as mãos sobre o rei Assuero. Glória a Deus por esta palavra nessa manhã. O que é teu, meu amado, minha amada, está chegando. Sim, nada que nós fazemos fica desapercebido diante de Deus. Essa palavra é clara quando nos mostra que Mardoqueu tinha, assim, dado o livramento ao rei, sim, porque ele avisou acerca daqueles 12 eunucos, Biquitã e Teres, estavam tramando para tirar a vida do rei. Naquele dia não fizeram nada para honrá-lo, mas a honra ficou guardada para o momento certo. Então, glória a Deus por isso. Você tem plantado muitas sementes boas e até aqui não tem colhido, mas o tempo de você colher o que você plantou chegou. Glória a Deus. Nessa noite, nessa manhã, o Senhor nos fala que naquela noite o rei perdeu o sono. Por que o rei perdeu o sono? Porque na manhã seguinte, o plano de Amã era exterminar com Mardoqueu na forca. Ele já tinha feito a forca para ali enforcar Mardoqueu. Mas a palavra do Senhor nos diz, meus amados, que o nosso Deus faz com que ali o rei perca o sono. E quando o rei perde o sono, ele pede para trazer os livros das crônicas. E naquele livro está escrito acerca daquele livramento que Mardoqueu dera a ele naquele dia, naqueles dias passados. Então nós vemos que às vezes a gente faz algo e ninguém reconhece, mas não pare de fazer as coisas certas porque as pessoas não reconheceram. Você está plantando no tempo certo, você irá colher. O inimigo das nossas almas pensa que vai nos destruir, que vai acabar com a nossa vida, mas a nossa vida está unicamente na mão do Senhor Jesus. Sim, Ele é o dono da minha, da sua vida. Ele é o dono da sua família, Ele é o dono dos seus negócios e é por isso que Ele lhe trará vitória nessa manhã. Ele trará livramento em nome de Cristo Jesus. Você não vai morrer, assim como o Senhor preparou tudo para que Mardoqueu ali não caísse naquela forca. Você também não vai cair na cilada do inimigo. Você não vai perder a sua vida, porque o Senhor não vai deixar. Glória a Deus. Com o nosso Deus não existe coincidência, mas existe a providência de Deus. Aprove ao Senhor que o rei faltasse o sono naquela noite, porque no dia seguinte, a Amã estava querendo ali já destruir Mardoqueu. E mais na frente também já havia um edito preparado para destruir não só Mardoqueu, mas também todos os judeus. Por que Amã odiava Mardoqueu? Porque Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. E quando Amã descobriu que ele era judeu, agora não quis destruir não só Mardoqueu, mas também os judeus. Mas o que Amã não sabia era que a rainha Esté também era judia. E assim, por ele não saber, ele acabou ali sendo envergonhado, porque no momento certo tudo foi assim declarado ao rei. E a palavra de Deus nos diz que Amã, que estava ali a ponto de fazer aquilo que o coração dele desejava, foi que acabou caindo naquela forca, né? Glória a Deus. Mas antes de cair na forca, ele ainda teve que andar, sim, com Mardoqueu no cavalo do rei, com as vestes reais, glória a Deus. Ele viu ali Mardoqueu honrado,
Glória a Deus. Isso aconteceu por quê? Porque a vaidade, o orgulho de Amã era grande e ele não tinha o amor no coração. Então, meu amado, minha amada, não se preocupe com aqueles que tentam tramar contra você. É o Senhor que vai lhe defender e vai usar pessoas para lhe abençoar, para você sair dessa situação ileso. Glória a Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso e que nós nunca venhamos deixar o nosso coração se encher de maldade, se encher de vaidade para querer fazer alguma coisa errada contra o nosso próximo, mas que nós possamos ser igual Mardoqueu, uma pessoa de Deus, uma pessoa honrada e sempre pronto para servir os seus. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que quando o rei lera aquele livro, ali, quando leram o livro das crônicas para o rei, a palavra de Deus nos diz que naquele momento a mãe ia dar notícia que ia enforcar Mardoqueu, mas o rei pergunta a Amã o que poderia fazer ao homem cuja honra o rei se agrada. Ali Amã, pensando que era parar com ele, disse muitas maravilhas, mas era tudo para Mardoqueu, para pegar, andar com aquele homem no cavalo do rei, que aquele homem vestisse as vestes reais e pegasse um dos mais excelentes, dos príncipes mais honrados, e andasse com aquele homem no cavalo. Ele pensando que era para ele, mas era para Mardoqueu. E quem era mais honrado até que os príncipes, que era o segundo do rei, era Amã. E aí o próprio Amã, que teve que andar com Mardoqueu, ali falando para todo o povo que aquele homem era o que o rei se agradava. Glória a Deus por isso. Não se preocupe, a sua bênção está chegando. O que Deus preparou para você, ninguém vai tomar. A forca não era para Mardoqueu, mas a forca era para Amã, que estava distanciado da vontade do Senhor. Então, aqueles que planejam contra você, não, às vezes não é deles mesmos, é o inimigo que os usa, mas o Senhor está lhe dando livramento nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Como o Senhor livrou Mardoqueu da forca, livrou o povo de Israel da morte, o Senhor também está livrando você e toda a sua casa de toda a destruição, em nome de Cristo Jesus. O Senhor está livrando você de perder as suas ações, os seus negócios, as coisas que você tem conquistado, porque o Senhor vai lhe abrir uma porta de escape em nome de Cristo Jesus. O Senhor é com você. O nosso Deus não mudou, não vai mudar. Ele permanece o mesmo, justo, eterno e fiel. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade. Pai querido, abençoa na manhã desse dia cada um dos teus filhos. Livra-os de todo acidente do corpo e da alma. Dai-nos um bom dia. Livra, Pai amado, de toda seta maligna. Visita cada uma das famílias enlutadas. Traz paz a cada coração. Abençoa grandemente, Pai querido, tudo aquilo que leva os nomes dos teus filhos. Abençoa seus familiares e todos os seus negócios e tudo aquilo que eles intentarem fazer. Pai, liberta aqueles que estão oprimidos. Cura, Pai, aqueles que estão enfermos. Dá a vitória, em nome de Cristo Jesus. Permanece conosco para a glória do teu nome. Amém. Amados, um forte abraço, que todos tenham um bom dia.